Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Famíliamente. A Deus proverá ter um grande culto de prova, último culto de 2025. Bora pro vídeo, família. Me desculpe, amado irmão, mas o meu óculos está com problema, tanto que Bíblia com letra maior. Deixa eu procurar um hino mais fácil. Tá. 94, a nossa. Quando a luta desta vida trabalhosa se pintar, um adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que você o povo vai chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando ele eu sigo para pretendente estar. Na Jerusalém de Deus, oh que gozo e alegria quando o povo vai chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para viver na unção, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos estendendo sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo vai chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor. Na Jerusalém de Deus, oh que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Amém. Coordenado cristã número 141. 141 da cristã. Rodeia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me fácil, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, distante paz me faz sentir. Doce amigo, eu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me fácil, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, e me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me fácil, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em tudo, meu Jesus. Para o seu reino
Agradecido, residente, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me curaste sobre a cruz, em tudo, meu Jesus. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Nossos irmãos para louvar o 526. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, quando é maravilhado, contemplador, imensa criação. Aleluia! A terra e o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com brilho e esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes e meu Jesus deixou com meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o reino tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma o Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus, o povo seu buscar, eu lá eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor.
capítulo 2, nós leremos os 5 primeiros versículos do capítulo 2 da carta aos Hebreus. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura nas suas vidas. Ao mesmo tempo, eu quero notificando, enquanto os irmãos procuram, que hoje é o nosso último culto de Paulo e nós estaremos também fazendo sorteio da nossa bicicleta. Aquela bicicleta que nós ajudamos para o trabalho do Ataque Total, e não foi possível fazer o sorteio do dia lá, e o único dia que nós achamos que seria possível foi agora, porque depois daquele sábado, o Ataque Total, na outra semana, veio a convenção, e aí nós não tivemos culto. E na outra semana é essa, agora, segunda-feira, que é o nosso polo aqui. Então nós estaremos fazendo o sorteio da bicicleta daqueles irmãos, e de antemão já agradecendo a todos os irmãos ter contribuído com seus R$2, alguns compraram mais, outros compraram menos, e dentro da nossa aluna ali vai estar, e nós vamos hoje, alguém vai sair mais feliz hoje daqui. Hebreus capítulo 2, verso 1 ao verso 5, os irmãos acompanham a leitura nas suas vidas. Por essa razão, é necessário que prestemos mais atenção às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado primeiramente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo ser a ouvir, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, diversos milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém testemunhou solenemente em certo lugar, dizendo: que é o homem para que te interesse por eles, ou o filho do homem para que te preocupe com ele? São uma certa perguntas que são feitas. Quem somos nós para que um Deus tão grande, tão poderoso, tão infinito, ele se curve nos céus para ver o que se passa na terra e ainda se preocupar particularmente com cada um de nós, com cada um de nós. E nós temos no nosso coração aquela convicção de que Deus cuida de nós. Deus vai cuidando com o sonho, Deus vai cuidando com uma visão, Deus vai cuidando com a palavra, Deus vai usando a boca de alguém, e a gente vai se alegrando, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, na sua presença, cantando louvores ao seu nome e prestando ao Senhor o nosso culto racional, Pai. Nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor tome a primazia nessa reunião e venha direcionar-nos através do seu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco pela sua palavra, pois é no nome de Jesus que oramos, pedimos e lhe agradecemos. O Senhor vai derramar o seu poder, este culto vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu
tua graça é melhor que a vida, Deus está te louvando e a ti pedirei, em teu nome as minhas mãos levantarei. Tem hora que ela está de 10, de meio-dia, de 2 da tarde, de 4, de 6, de 8. Para que está sendo feito assim? Para que ninguém possa dar desculpa, dizer, eu trabalho, não dá para vir aqui. Olha, você trabalha durante o dia, mas à noite não trabalha, então tira o tempinho mais lá dentro. Tem de 6 às 8, tem de 8 às 10 da noite, tira o tempinho mais lá. Ah, mas eu trabalho pela parte da manhã. Muito bem, então você vai lá de meio-dia às 2 da tarde, você vai das 2 às 4, você vai das 4 às 6. Então não tem desculpa para nós não irmos lá. Agora alguém pode dizer, ah pastor, mas eu leio tão devagar. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Você vai ler bem devagarzinho e vai lá e ler um capítulo da Bíblia. Leia um capítulo, porque você tem o direito de ler a palavra do Senhor. Está indo, olha, está indo adolescentes. Está indo. Tem bastante adolescente lá. E aí estão treinando a leitura da palavra de Deus. Isso é bom, irmão. Isso é bom, vai desequilíbrio e a gente vai perdendo o medo da leitura da palavra do Senhor. Então, é por aqui que nós estamos caminhando. E eu quero contar com os irmãos. Meu
Senhor. Glória a Deus. Cante comigo nesta noite. Pode ser. Ainda bastante conhecer, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de onde está. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de onde está. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como está. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe azul, além do rio azul. Nosso choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Cante essa noite. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Culto é um grupo de ensino da palavra. O culto que nós chamamos de culto de doutrina. né? Quando eu estava lá no campo missionário, pois é, eu já fui missionário, né? Já fui missionário. Nós passamos 9 anos no campo missionário, quase 10 anos. E lá eu ouvi um hino que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido esse hino. E aquilo ficou na minha mente. O cantor dizia assim: doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio para a alma do crente. Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina constrói, ou alguma coisa assim, a vida do crente. Então a doutrina, ela não é para matar ninguém. Não, ela é para
aparecer. E nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, nunca se precisou tanto da palavra de Deus. Eu já falei aqui para vocês que um Papa, Papa Leão, né? Ele está mais crente do que eu. É verdade. Ele se retirou um dia desses aí e foi fazer uma consagração a Deus. E quando ele voltou dessa consagração, ele contando, tá, irmão? Isso aqui não é eu, não, está na internet isso aí. Ele contando que lá Deus visitou ele, deu uma visão para ele e disse que tem 3 tipos de igreja que agrada a ele. O resto ele não faz agradar. Então, para você ver se o Papa está tendo visão, irmão. É mais crente do que eu, irmão. Então o negócio está sério. E Deus falou para ele que, por incrível que pareça, que o que ele conta tem fundamento. Primeira coisa que ele disse, a igreja, os 3 tipos de igreja que agrada a Deus, ele disse que a primeira é a igreja que trabalha social, é a igreja que se compadece, é a igreja que vai ao encontro do necessitado. A Bíblia diz isso, irmão. A Bíblia está registrada para nós lá no livro de Mateus, capítulo 25. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vesti, estive preso, não foste me ver, estive enfermo e não me visitaste. Serviço social. E quando começa mostrando o reino de Deus. Eu vou ler lá em Judas, vou deixar vocês já aí procurando enquanto eu estou falando. Então, a primeira igreja que Deus revelou para ele é a igreja do social. A segunda igreja, irmãos, é a igreja que tem palavra, que tem Bíblia, que tem doutrina, ensino. Pois é, a igreja que tem ensino. Aqui. Então, essa é a igreja verdadeira, a igreja que tem ensino, que usa a Bíblia Sagrada para ensinar. Eu não sei se ele atentou para essa necessidade da igreja, porque querem e estão substituindo a palavra de Deus por experiências particulares, por coisas que não têm fundamentos e querem fazer das suas experiências particulares doutrina. E isso não edifica ninguém. Então essa é a segunda igreja que agrada ao Senhor. E a terceira igreja que agrada ao Senhor, na visão que Deus deu para o Papa, é a igreja que evangeliza. Ele disse que as demais igrejas nenhuma agrada ao Senhor. Então preste atenção nisso. A sua igreja, ela tem a necessidade dos pobres? A sua igreja tem Bíblia, tem palavra, tem doutrina? A sua igreja evangeliza, se preocupa com a salvação das almas? Sabe o que foi que ele fez depois disso? Começou a mudar muitos dogmas da igreja. Muitos dogmas. Ele está para ser esculachado de lá da igreja já, porque ele está se tornando uma igreja evangélica. Ele está levando o catolicismo para o caminho do evangelho. Aí, quando a gente não quer responsabilidade com a palavra, então a gente também não aceita aquilo que a palavra de Deus diz, porque a gente não quer compromisso. A gente não quer uma palavra que nos condene. A gente quer palavra que venha massagear o nosso ego, que venha nos trazer conforto. Dizer assim: não te preocupa, meu servo, sou eu que falo contigo, eu vou te dar vitória, teus inimigos vão cair. Aí é, glória a Deus, esse é Deus falando contigo. Mas quando o Senhor diz assim: coloca a tua casa em ordem, porque eu vou te levar. Isso aí não é Deus, isso é o diabo, é o capeta que está falando. Então é assim: quando o Senhor chama a atenção, adverte, aquilo que eu não quero ouvir não é de Deus. Talvez o que eu vou falar você não queira ouvir, mas é necessário ouvir. Judas capítulo 2, Judas não tem capítulo, versículo 3, 4 e 5, escute bem a leitura. Amados,
procurando eu vos escrever acerca da nossa comum salvação, senti-me obrigado a vos escrever para vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dado e entregue a todos os santos. Pois certo homem se infiltraram com dissimulação no nosso meio, os quais têm já há muito tempo a sua sentença de condenação. São homens ímpios que transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Salvador. Vou ler mais um versículo, porque na verdade a leitura seria de todo o livro. Embora já estejais cientes de tudo isso, quero vos lembrar que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. Irmão, nós costumamos dizer, de uma maneira errada, nós costumamos dizer que do povo que saiu do Egito, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Você fica assim com medo de falar, né? Mas é verdade. A gente fala de maneira equivocada isso. Dos que saíram do Egito só entraram 2, Josué e Caleb. Isso não é verdade, irmão. Não é verdade. Nós precisamos ler. A Bíblia diz que quando foi contado o número dos soldados, foi de 20 anos para cima. Os que foram contados de 20 anos para cima, todos morreram. Mas os de 19 anos para baixo, esses entraram na terra prometida. Agora, irmãos, nós precisamos entender algumas coisinhas que o Senhor matou aquela geração. A Bíblia diz que de 20 anos para cima, dos que empunham a espada, era o número de 600.000 pessoas. Fazem um apanhado. Alguém assim, faz as contas meio malucas, né? Ele diz que Moisés tinha uma igreja no deserto de aproximadamente não menos que 2 milhões de pessoas no deserto. Porque só soldados de 20 anos para cima, soldados, eram 600.000. Aí nós não estamos colocando as mulheres, e nem as crianças, e nem os adolescentes, e nem jovens de 19 anos para baixo. Vocês estão entendendo? Amém. Então Moisés tinha uma igreja muito grande no deserto. E essa igreja, segundo a leitura que nós fizemos aqui, diz que o Senhor matou, pesou sobre eles a sua mão, e eles não puderam entrar na terra prometida. Mas por que isto aconteceu? Vamos lá mais uma vez para a leitura, como que está escrito lá, irmãos, daquilo que nós acabamos de ler, versículo de número 4, né? Não, versículo 5. Embora já estejais cientes de tudo isso, quero vos lembrar que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. Então, nós podemos parar um instantinho e pensar que o povo que não entrou na terra prometida, não entrou porque eles eram incrédulos. Mas cá para nós, irmão, eles não acompanharam
a trajetória vendo o Senhor da pampa com ele durante 40 anos. Eles não viram logo na saída o mar vermelho se abrindo e eles passaram até Exu. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Para chamarmos a atenção que às vezes nós estamos vivendo os milagres de Deus e mesmo assim, me perdoe a minha palavra, mas é essa, e mesmo assim a gente não se converte, a gente não assume compromisso com Deus. Aleluia. Eu vou dizer isso aqui para vocês, irmãos, e se eu tiver que pedir perdão depois eu peço. Mas está aqui, ó, grande parte disso aqui, ó, a igreja é vazia. É verdade. Falta de compromisso com Deus. Acho melhor estar dentro de casa, na frente de uma televisão. Acho melhor, eu já fui domingo, a igreja já basta. Nós estamos vivendo dias trabalhosos na face da terra, irmão. Nós estamos vivendo dias em que a nossa fé está sendo provada. Quando Judas escreve, ele queria falar naquela época, ele diz assim: amados irmãos, querendo eu vos falar, vos escrever a respeito da salvação comum. Aí ele diz assim: eu senti a necessidade de vos escrever e dizer que nós devemos batalhar pela fé. Aleluia. A fé de muitos irmãos, ela está tão pequena, que talvez ela já não se sustenta mais. Está igual aquela casa construída na areia, né? Que a onda vem, primeiro bate, vai embora. Primeiro bate e vai embora. Então Judas vai escrever sobre isso. E eu quero trabalhar para vocês, eu prometo para vocês que não vou passar das 10, até porque vocês sabem que eu não gosto de terminar tudo, tá? Mas o crente sem fé, eu estou colocando aqui no meu livrozinho, estou fazendo um livro agora, que o crente sem fé é como um navio sem leme. A irmã Ruth já passou por uma experiência que essa, olha, ela viu legal, ela fez assim. Eu vou fazer ela lembrar. Ela passou por essa experiência. Nós estávamos dentro de um barco. Na verdade, nós morávamos dentro desse barco. E nós saímos do porto, um porto chamado Paraíso, né? Vamos sair do Paraíso. Liguei o motor e estava funcionando direitinho. Eu disse para ela: filha, pegue aqui o timão, roda do leme, né? Timão, você pega o timão aqui e eu vou olhar o motor para ver se está refrigerando direitinho. E ela pegou e ficou dirigindo o motor, tá? O barco. Aí teve uma hora que, tá lembrando já disso? Tá? Aí ela pegou e rodou, o barco continuou. E eu olhei de lá e o barco indo para o outro lado e disse: roda para o outro lado. E ela rodou para o outro lado e o barco continuou indo. Aí eu corri lá, fui lá, quando eu rodei, que eu peguei a mãozinha, tinha quebrado a saia do meio do barco. Ela não sabe nadar e os dois eram bem pequenininhos ainda, né? Daniel e Bruno. Aí o barco tirou em direção a uma pedra, um lajeiro de pedra. E eu falei para ela: nós vamos ficar aqui no pico de proa da canoa, porque esse barco vai dar na pedra e ele vai estourar, porque ele ia com velocidade. Eu já tinha que ligar o motor, mas ele ia com velocidade. Ele vai bater, ele vai estourar e vai afundar. E quando ele bater, para a gente não morrer, a gente pula para a terra. Foi assim que foi feito. Vamos. Nós fomos, quando chegou na hora da pedra, a pedra que era assim, entre a pedra mesmo aqui, tinha uma entrada do barco. O barco estava indo aqui, ó, na cabeça da pedra. O barco, quando chegou, ele fez isso aqui assim, e entrou num buraco aonde tinha água e barro, e a pedra estava ali fedida para nós.
só Deus cuidando, né? O barco não bateu na pedra, o barco bateu na terra, quase que eu tinha tirado de lá, porque ele ia com muita força aí. Deus poupando a nossa vida. Então, o barco sem leme, ele não tem direção. Você pode até querer, não vai, ele vai quebrar, ele vai bater na pedra, ele vai encalhar, porque não tem. Assim é o crente, sem fé, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos vivendo momentos desses, irmão, em que a nossa fé está sendo provada de uma maneira que a gente nem está observando. Há alguns anos atrás, eu preciso trazer isso à memória dos irmãos, porque talvez alguns de vocês não viveram isso, mas alguns anos atrás, eu não vou muito longe, eu vou pegar a década de 80, a gente vinha para a igreja, isso aqui vale para os adolescentes, tá? Isso vale para as crianças. A gente vinha para a igreja e aqui a gente chorava na igreja, a gente derramava as nossas lágrimas. Era muito difícil um crente que não andasse com lenço. Era muito difícil. Os nossos bancos eram todos manchados. Todos manchados. Ou era manchado porque chorava e passava a mão, né? Ou era manchado porque a coriza descia, né? Mas era manchado o nosso banco. E você sabe o que é que a gente orava mais naquela época? Dizendo: Senhor, me adorna, Senhor. Senhor, me adorna, Senhor. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor. Senhor, derrama sobre mim os dons espirituais. Senhor, me dá o dom da profecia, me dá o dom da língua, me dá o dom. A gente pedia, a gente chorava, a gente fazia jejuns em prol disso. Mas nós viemos vivendo de, não sei se é porque naquela época, também, década de 80, a gente estava anunciando que Jesus vinha no ano 2000. Essa era a mensagem da igreja, né? Jesus está voltando. Eu me lembro, eu vou contar essa história para vocês. Um dia eu cheguei com a minha mãe e disse: mãe, como é esse negócio da história aí de Jesus aí, que veio no ano 2000? Disse: é, meu filho, está escrito na Bíblia. Deus disse a Deus de mundo velho, até 1990 e tanto, a 2000 não vai chegar. Eu olhei para ela e disse: mãe, eu era bem jovenzinho ainda. Disse: mãe, eu já li a Bíblia umas 3 vezes completa e eu não achei essa palavra lá. Não está escrito isso na Bíblia. Ela disse: não, mas o pastor falou. Aí eu fui entender. Realmente o pastor falava. E ele disse isso. E a gente viveu. Quem que não viveu isso aqui? De que Jesus vinha no ano 2000. Só não viveu quem tem menos de 25 anos de crente. Mas quem tem mais de 25 anos de crente sabe que nós éramos orientados e que Jesus vinha no ano 2000. E depois do ano 2000, não sei se Jesus levou para a igreja e eu fiquei. Agora, se eu fiquei, vocês ficaram também. Porque, meus amados irmãos, ele não veio. Mas a Bíblia diz que ele veio. Aleluia. E parece que a nossa fé, que era desse tamanho, diminuiu, e nós estamos agora vivendo momentos em que a nossa fé está sendo provada de uma maneira que a gente não consegue reagir, não consegue compreender a grandeza do reino de Deus, irmão. A gente está esquecendo do Deus que nós servimos e o quanto Ele é poderoso. Vamos lá para o Salmo de número 121, irmão. Eu quero mexer com a nossa fé um pouquinho. Salmo de número 121, o salmista Davi, ele começa dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. E eu quero parar aí nessa palavra. Isso está acontecendo conosco. Nós estamos elevando nossos olhos para os montes, para as dificuldades, para os problemas. A gente só está vendo eles. A gente não vê saída, a gente não vê refúgio, a gente não vê o milagre acontecer. Na verdade, irmão, muitos de nós, e agora me perdoem de verdade, muitos de nós não cremos em milagre.
Nós estamos aqui como crentes, mas não creio em milagre. Eu não culpo vocês, irmão. Mas eu vou voltar lá na época de Jesus, em que prenderam Pedro e Tiago e João, Pedro e Tiago, e pegaram e mataram Tiago e deixaram Pedro para matar depois. Herodes disse: vou matar Pedro depois. E a igreja fazia constante orações e súplicas. A igreja estava orando: Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus tira Pedro. Olha bem. E de repente o anjo desce, tira Pedro, solta todas as prisões, manda que Pedro saia, que Pedro corra, que Pedro vá. E Pedro sabia para onde ir. Preste bem atenção nisso, irmão. E Pedro chega lá na casa, aonde os irmãos estão orando, e Pedro bate na porta. E quando Pedro bate na porta, vem uma moça atender. Está na Bíblia isso, irmão. A moça vem atender. Quando ela chega, ai meu Deus, é Pedro. Ela sai de lá correndo, deixa Pedro lá de fora. Aleluia a Deus. E ela chega lá com todos aqueles que estão lá, dizendo: irmão, Pedro está aí fora. Alguém diz: tu está doida, né? Está escrito, irmão, está escrito nas escrituras. Isso que eu estou falando, eu não estou inventando para vocês. Aleluia. A igreja estava pedindo milagre, Deus faz o milagre, a igreja não crê. Porque a fé está lá embaixo. E ela continua insistindo: a Pedro. Aí aborreceu alguém, disse: eu vou lá olhar mesmo esse negócio. E quando chegou lá, não é que era Pedro mesmo? Era a resposta de oração. Glória a Deus. Era Deus trazendo entendimento sobre a oração. Quando Judas escreve, aqui, irmão, nós temos 3 Judas. E agora isso aqui é novidade, como eu vou falar para vocês. Nós temos 3 Judas aqui que aparecem na Bíblia. 2 eram discípulos. Tinha 2 Judas discípulos? Tinha. Pois é. 2 Judas que eram discípulos. Eu nunca vi isso. Claro que você nunca viu, por isso que eu estou dizendo hoje. O primeiro Judas é o Iscariote, que vocês conhecem, que se matou. Mas tem um outro Judas que não é o Iscariote, e que esse não se matou. Esse chama-se Judas Tadeu, e é discípulo de Jesus. Quando o Judas Tadeu aparece como servo do Senhor, mas não é ele que escreve aqui. Esse aqui é o terceiro Judas. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. E Jesus teve irmão? Pois é, teve irmão. Teve. E esse aqui é um dos irmãos dele. Tiago também era um dos irmãos de Jesus, não o que mataram. Tiago, o que foi pastor em Jerusalém. Então Jesus teve irmãos, Jesus teve irmãs, mas deixa eu falar que isso não é o assunto. O nosso assunto aqui é batalhar pela fé, a lutar, a compreender. Certa vez a gente fica perguntando: Senhor, por que a gente ora por algumas pessoas e elas são curadas e outras não são curadas? Eu já falei isso para vocês. E logo que nós chegamos aqui no campo, eu era campeão de orar e Jesus matava. Era chegar, mas naquela época eu fui crente, né? Naquela época eu fui crente, né? Lá no campo missionário eu estava bem crente. Ou Jesus tu cura, tu é, mas era assim. O pessoal que estava sofrendo um negócio de 2, 3 anos em cima de cama, Jesus levou, foi muito logo no início. Foi não, foi. Quando eu sabia que era o pastor Rosa, mas dizia: não deixe ele entrar. Eu me lembro de um caso que aconteceu lá no Rio Cruz, quando começou aquele cólera. O cólera, você ouviu falar do cólera? O cólera começou lá onde nós estávamos, no alto do Rio Cruz. E quando começou o cólera, uma criançazinha que ele foi atacado pelo cólera. A mãe chegou com um desespero tão grande. Eu estava na cidade de Paulinho aquele dia. A mãe chegou lá umas 6h30 para 7 horas da noite, e aos prantos, aos gritos, com o filho descampotado já assim.
E ela jogou a criança no braço do pastor Braulino e chorando: ora pelo meu filho, pastor, porque o meu filho morreu. O pastor Braulino só olhou assim e disse: pastor Zema, é seu. Pula no braço. Mas ainda estava, irmãos, ainda estava com vida, não estava morto, não. O problema foi quando eu terminei de orar. Eu senti, enquanto eu estava terminando, quando eu estava orando pela criança, eu senti quando os braços dela se colocaram. Braço dela. E eu disse: Senhor, botar essa criança nos meus braços ainda com vida, Senhor. Eu não posso devolver essa criança morta, Senhor. Foi a minha oração. Não posso, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Não era nem pela mãe, era a mim como pastor, irmão, que estava ali, a minha fé diante de Deus. Irmão, quando eu estou conversando com Deus, não preocupado com a criança, mas preocupado com o meu ministério, Senhor, eu vou dar uma criança morta para a mãe que ainda estava viva nos meus braços. Não posso, Senhor. Quando eu estou falando isso, a criança, irmão, deu um choro no meu braço. Chorou. E Deus trouxe aqui a vida daquela criança. O Senhor curou literalmente aquela criança naquela hora. Então, são fatos que acontecem conosco no campo missionário. Deus cura. Vou contar mais para vocês a questão de fé. Eu estava em casa pastoral, e de repente o rapaz chamava Pedro. Eu não sei, deu uma mente muito boa para guardar nessas notas. Me veio na mente, eu não sei quem era, mas agora veio. O Pedro veio, chegou e disse: pastor, a minha mãe está morrendo, o Senhor precisa ir lá em casa, que a mamãe está morrendo. Ela já reuniu todos os filhos, porque no interior é assim, né? Quando está morrendo a matriarca ou o patriarca, chama logo todo mundo para vir para lá porque está morrendo. E eu entrei no barquinho e disse: bora lá, Pedro. Aí o Pedro ia remando, eu sentado no banco de proa, e ele remando lá atrás, no meio do rio, irmão. A gente ouvia os gritos da irmã. Deixa eu me lembrar, irmã Luísa. Ouvia o grito da irmã Luísa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Pensa, a gente está no meio de uma mata, no rio, aonde só é barulho de carapana. O som ecoa muito longe, e o Pedro remando. Quando eu for chegando no porto da casa da irmã Luísa, Deus falou para mim assim: ela ainda está fumando, diga para ela jogar o fumo fora, que eu vou curá-la. Aleluia, glória a Deus. Subi na casa, chegando lá o grito da irmã Luísa. A minha primeira pergunta para ela foi: irmã Luísa, está tudo bem com o Senhor? Ela disse: meu bichinho, eu falava: pastor, bichinho, do jeito que eu estou falando, meu bichinho está tudo bem, sim. Pô, irmão, se está tudo bem, então nós vamos orar e Jesus vai me curar. E orando, e ela continuou. Eu voltei a perguntar: mas irmã Luísa, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem. A senhora tem certeza que está tudo bem mesmo? Ela disse: meu pastorzinho, eu ainda estou fumando. Eu disse: eu sei. Ela regalou o olho e disse: eu sei que a senhora ainda está fumando, mas Jesus quer me curar. Se a senhora fizer agora um pacto com Deus de largar esse fumo, de largar esse cachimbo, porque lá eles ligavam o tabaco, né? Ligavam o tabaco, enchia uma caixinha, não era caixinha, mas uma vasilha tipo de manteiga, né? Cheia de tabaco ali dentro, e ficava acendendo. Aquilo era dia e noite. Se a senhora quiser fazer um pacto com o Senhor agora, eu vou orar e Jesus vai me curar. A senhora quer fazer um pacto com o Senhor, dizer assim: Jesus, eu vou largar esse tabaco, eu vou largar esse cachimbo e não vou fumar mais. Eu quero. Orei por ela, repreendi. Quando eu terminei a oração, eu estava curado. Escute bem. Eu olhei para ela assim: agora, irmã Luísa, me dê esse cachimbo, me dê essa vasilha, né? Com o tabaco ligado, eu vou jogar lá na beira do rio. Lá no meio do rio, eu vou jogar lá. Não, pastor, pode deixar que eu vou jogar eu mesmo.
O outro dia, 8 horas da manhã, o Pedro chegou lá na porta de casa. Pastor, a mamãe está com dor novamente, pastor, para o senhor ir lá. Não vou não, Pedro. Não vou não. Diga para ela jogar o tabaco fora e o castigo que Jesus já curou ela. Ela está sentindo dor porque ela está queimando com o tabaco. E ele olhou e disse: é verdade. Então são coisas, irmãos, da nossa fé. Até onde eu estou disposto a renunciar pela minha fé, pelo meu compromisso com Deus. Até onde eu estou com vontade, com desejo, até onde eu quero renunciar para servir ao Senhor. Aleluia! Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mais do que nunca nós precisamos que a nossa fé seja ativada, irmão. Mais do que nunca. Mas às vezes a gente fica brincando com o Senhor. A gente fica brincando com a nossa fé. A gente está dando mais lugar para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, irmão. Eu estou dando mais valor, eu vou para aquela reunião ali, porque ali tem uma campanha para Deus abrir as portas, eu vou lá. E não vem para a igreja, onde está se falando do bem da família, onde está se falando do bem da alma, e que se ele buscar o Senhor de coração, se procurar agradar o Senhor de coração, a Bíblia diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta a gente querer correr atrás dessas situações, porque a gente só vai se dar mal, irmão. A gente só vai se dar mal. Judas estava trazendo essa visão aqui. O Ismael já chegou por aqui? Chegou, a primeira bicicleta chegou. Já botou seus papéis ali dentro? Já. Está faltando seus papéis da congregação Raiz de Jessé? Eu acho que não, né? Eu coloquei. Da Raiz de Jessé? Pronto. Da Torre Forte também? Da Torre Forte também já está aqui? Da Raio de Luz, tem alguém aqui da Raio? Já colocou da Raio de Luz aqui? Tá? Os meus foram o primeiro que entraram lá, porque quem vai ganhar sou eu. Isso é fé. É fé. A vez passada eu também ia ganhar, mas eu desisti do fim do meio, né? Na vez passada eu tinha comprado 100 bichinhos, não ganhei. Dessa vez eu não pensei não. Na Pedra Viva, já colocaram? Já colocou? Então está todo mundo aí dentro ali, né? Então a gente já pode até pensar em fazer. Eu acho que não está faltando mais ninguém. Bem, batalhar pela fé. É um navio sem medo. É como um avião sem radar. A irmã Ruth já passou por isso, irmão. Tudo que eu quero falar aqui, a irmã Ruth já passou. Ela é o barco da experiência. A senhora já viajou com o avião sem radar, irmão? Ó, vocês estão vendo? O que é que o piloto dizia lá quando o radar quebrou? O que é que o piloto dizia quando o radar do avião quebrou? Não, mas o que foi que o piloto disse? O piloto falou: quando o avião não tem radar, ele não tem direção. Mas também o piloto falou outra coisa para ele. Diz assim: mas não se preocupe não, eu vou baixar o avião, nós vamos estar andando sobre as águas, né, sobre o rio. Avião está cheio, irmãos. Não, já chega, mas não.
Assim avião sem radar, não tem direção. Mas se tiver alguém que tem experiência, ainda dá para contornar a situação. Então, se tiver alguém, irmão, que ainda já tem uma experiência com Deus, vai dizer: irmã, não é por aqui, irmão, não é por aqui, é dessa forma, vamos por aqui, vai dar certo. É por isso que tem ensino na casa do Senhor. Porque quando a gente está vendo alguém tropeçar, alguém está indo para o caminho, a gente diz: não é por aí, meu irmão. Agora, se a palavra entrar pelo buraco do ouvido e sair pelo outro, aí, meu irmão, não tem como, vai dar problema. Então Judas escreve e ele diz: se infiltrou. Eu vou parar essa mensagem aqui, porque acabou meu tempo. Se infiltrou no nosso meio. Ele não diz nosso, ele diz vosso, no vosso meio. Se infiltrou homens que não têm compromisso com Deus. E nós estamos vivendo, irmãos, dias de pessoas que não têm compromisso com Deus. Infelizmente, pessoas que estão pensando somente em si. Pessoas que estão vendendo o Evangelho a custo de falsos milagres, a custo de engano. E a Bíblia diz que um dos sinais da vinda do Senhor Jesus, e ela fala veemente isso, um dos sinais da vinda do Senhor Jesus é o espírito de engano que se apoderará da igreja. Fala como crente, prega como grande pregador, mas não é crente, irmão. Então nós temos que ter cuidado. Eu recomendo para os irmãos, leiam o livro de Judas. Ele é tão pequeno, são 25 versículos somente. Mas lá está escrito todos os tipos de, me perdoa a palavra, mas é essa, de maracutaias, que o diabo usa para destruir, cobiça, adultério e tantas coisas. Mas está tudo escrito aqui para nós, para que a gente olhe, senão não é o caminho, não é por aqui que eu vou andar, e a gente possa verdadeiramente ter a nossa fé fortalecida no Senhor. Não se esmoreça, irmão, quando o Senhor Jesus mandou de 2 em 2, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então a gente precisa um dos outros. Aqui na casa do Senhor, na área 5, na igreja do Senhor, aqui não tem super-homens, aqui não tem homens infalíveis. Não, todos nós somos falíveis, todos nós corremos o risco de cair, de pecar. Então, mas não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de pedir ajuda, de correr com quem tem mais experiência que a gente. Me ajuda, pastor, me ajuda, dirigente. Eu estou passando um momento difícil, me ajuda, porque eu não quero sucumbir na minha luta. Certamente que Deus vai providenciar alguém para estender as mãos e nos ajudar. Curve sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu estou falando, Senhor, a sua palavra, que nos mostra que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E nós não queremos viver desagradando. Nós queremos viver uma vida cristã, abençoada, mas agradando ao Senhor. Que o Senhor se agrade do nosso comportamento, das nossas atitudes. Que o Senhor se agrade do nosso falar, do nosso vestir, do nosso pensar, do nosso agir, Senhor. Que tudo em nós glorifique seu nome, porque nós estamos nos preparando, Pai, para morar no céu com o Senhor. E não queremos que nenhum embaraço, que nenhum impedimento, Senhor, venha nos trazer dificuldade nessa trajetória, Pai. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, e eu oro em favor de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, e que a sua palavra fale melhor
aos ouvidos e aos corações nesta noite, para a glória do teu nome. Por Jesus Cristo, eu oro, eu peço e eu lhe agradeço. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Obrigado, meu Rei, por este momento tão glorioso, o qual o Senhor nos proporciona. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por este alimento. A sua palavra, Senhor, é que muda, é que transforma, regenera e edifica a sua amada e querida igreja. Continua abençoando toda a área 5, o nosso pastor de área, e assim a todos, em nome de Cristo Jesus. Pai, leva-nos em paz quando sairmos e ajuda-nos, em nome de Cristo, pela direção do Espírito da verdade. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora fazer o sorteio. Eu quero pedir, vocês três que estão aqui, são mais fortes aqui, os três ali no segundo, vocês três, vocês vão dar uma sacudida ali, cada um sacode um bocado, e depois a gente vai vir para cá. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações que é o Espírito Santo seja com cada um de nós, e que todos digamos Amém. Pois é, meu irmão, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Bora compartilhar nesse vídeo. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.